Olá, Madalena, boa tarde. Vamos então à consulta de mapa astral da Beatriz. Pronto, eu terminei ainda há bem pouco tempo de fazer aqui um estudo sobre o mapa da Beatriz. E é assim, eu vou interromper aqui o compartilhamento. Pronto. E é assim, Madalena, como a Beatriz é uma adolescente, eu tive que fazer aqui um trabalho de direcionar a leitura para uma adolescente, não é? Para que não seja muito pesado, porque a Beatriz vai ter mudanças, não é? E muito provavelmente na vida adulta dela, até aos 20 e poucos anos, 20 anos, ela já poderá ter outra informação de aspectos que traz no mapa para a vida dela. No entanto, temos sempre que ter o cuidado de entender que ela vai fazer um processo de evolução até lá, não é? Portanto, não importa estar a dar informação ou muita informação do mapa dela se realmente eh, ela ainda não está preparada para ouvir. Neste caso, poderá ser só a Madalena a escutar a consulta, não é? Por uma questão de se posicionar em relação até à própria educação da Beatriz. No entanto, há aqui dois ou três aspectos que eu vou falar sobre eles, porque eles vão, de certa forma, influenciar a Beatriz nos próximos, por exemplo, 7 anos, 8 anos. Portanto, isto quer dizer que daqui a 8 anos, por exemplo, a Beatriz, se estiver com 14, ela vai estar com 8 e 4, 12, 22, não é? A volta dos 20, não é? Mas ela já vai sentir estas mudanças, ok? Portanto, é sempre bom para nós, como pais, estarmos atentos a essas mudanças que vão acontecer, porque depois também já vamos saber como agir, ok? Pronto. De qualquer das formas, o que eu senti no mapa é aqui é um mapa de advertências, ou seja, não é só um mapa para que a Madalena saiba que eu vou falar sobre o signo, sobre o ascendente e aspectos muito lindos que a Beatriz traz, sem dúvida alguma. Mas é como se neste momento fosse assim um mapa um pouco realista, não é? Tipo uma chamada de atenção, uma advertência, ok? Porquê? Porque a Beatriz tem uma personalidade muito liberal, portanto, ela é signo de Aquário e ascendente em Virgem, portanto, ela de certa forma é perfeccionista, pode ser com ela, com os outros, mas pode ser com ela própria, ela pode ser muito crítica com os outros, pode ser muito autocrítica, muito crítica a ela própria, ela pode nem ter consciência disso. E Aquário, que é o signo, é um senso de liberdade muito grande. Mas há aqui algo que está a pedir que realmente a Beatriz esteja atenta à disciplina, ok? Rotina, disciplina. eh, Há aqui uma chamada de atenção, ok? Outra situação que eu, entretanto, agora até vou passar para o mapa e eu já vou falar sobre ela, que é o facto da Beatriz ter, foi a primeira coisa que me chamou a atenção,
foi, portanto, este é um mapa, eu vou mostrar na totalidade. Portanto, a Beatriz tem signo solar Aquário e o ascendente em Virgem. Depois tem aqui muitos aspectos que, pela vida fora, ela depois, isto vai estar sempre presente na vida dela. Portanto, mas depois, à medida que ela vai evoluindo, à medida que ela vai tendo consciência, há aspectos aqui, há posições dos planetas, por exemplo, nas casas, que vão, de certa forma, pedir-lhe aqui algum trabalho, mas isso será pela vida fora. Mas o que me chamou aqui a atenção foi este Marte retrógrado na casa 1. Ou seja, este Marte traz aqui coragem, sem dúvida, para enfrentar algumas situações, traz um espírito de iniciativas, alguém que tem esse espírito de começar coisas novas e tem essa coragem, mas também traz a impulsividade e a agressividade. E a casa 1 é a casa da personalidade. Portanto, muito provavelmente, e a Beatriz terá aqui alguma situação na personalidade dela, coragem. Vamos ver agora. A minha internet funciona bem, mas quando passam carros, vou estar aqui muito perto, acaba por destabilizar, mas agora acho que sim. Acho que sim. Acho que agora que já está melhor. Pronto, e como eu estava a dizer, é preciso estar atenta a essa agressividade na, na personalidade da Beatriz. Já me voltou aqui novamente. Eu vou interromper e depois volto novamente. Ok, prontos. Acho que agora que já está outra vez a internet aqui a ficar melhor. Pronto, vamos lá. Então, continuar. E chamou-me aqui a atenção, porquê? Porque isto, quando nós temos um planeta que está retrógrado no nosso mapa, pede-nos uma revisão. E como é na casa 1, e a casa 1 é a casa da personalidade, e como Marte é o deus da guerra, que quer competir e tem uma certa agressividade e uma certa impulsividade, é preciso estar atenta. O lado bom é a coragem, é o espírito de iniciativa, isso é muito bom. Mas, por outro lado, há que haver aqui um certo cuidado porque ele está retrógrado, portanto, pede então aqui um certo cuidado, uma análise, uma reflexão nas questões da agressividade e da impulsividade também, de ser impulsiva. E aqui, por exemplo, nós vemos aqui as linhas azuis, são bons karmas, que a Beatriz já tem, os vermelhos são karmas, que ainda vem resolver, e aqui, esta linha descontínua é um karma que a Beatriz não resolveu numa vida anterior. E nesta vida vem intermitente porque começou a fazer caminho, mas não o concluiu. Por isso é que Marte está aqui retrógrado para que ela possa então eh, eh, ter, por exemplo, usar mais de sabedoria, usar, sei lá, mais ter a personalidade dela precisar ali de um certo altruísmo, mas pronto, isso depois já será para outras situações, mais até na vida adulta. Mas fica aqui a advertência, ok?
Os adolescentes, às vezes, acabam por ser, já terem uma certa agressividade, já tem a ver com a fase deles e pronto, aquela impulsividade e pronto. De qualquer das formas, as características do signo podem lhe dar aqui uma certa, porque a Beatriz é do signo de Aquário e ascendente em Virgem. Aquilo que eu estou a dizer pode estar assim nas entrelinhas, ok? Porquê? Porque Aquário não é nada do que eu estou a falar, Virgem também não é? Portanto, esse comportamento agressivo na personalidade pode-se manifestar eh, de forma a ser, a haver aqui uma reflexão nessas atitudes, caso as tenha, e na impulsividade também, caso a tenha, ok? Porque há aqui depois outros aspectos no mapa que podem ter influência nisso. Portanto, nós muitas vezes precisamos de de saber lidar com essas situações, porque quando o adolescente é agressivo e traz isso muito forte no mapa, na personalidade, nós, por um lado, temos de respeitar, por outro lado, temos também de saber colocar limites, ok? Prontos. Por isso é que eu digo, é aqui uma advertência, há aqui ao fazer este mapa, aquilo que eu senti, a minha intuição e aquilo que os meus mentores, os meus guias me dizem, é que de facto é preciso ter aqui um certo cuidado, eh, não no sentido de agir, mas no sentido de observar o comportamento, a personalidade. Até porque uma vez que está numa fase ou numa idade que ainda se pode moldar a personalidade, o que só irá beneficiar, não é? Portanto, o benefício será dela na vida adulta. Porquê? Porque, imaginemos, ela vai para o trabalho, vai para o campo do trabalho, daqui a uns 10 anos, por exemplo, e se ela não tiver esta revisão feita de Marte na casa 1, a tendência dela vai ser a ser impulsiva, agressiva, e isso depois vai ter reflexos nos relacionamentos e também na vida, não é? Em vários aspectos da vida. Agora, começando assim um bocadinho para aliviar. Portanto, a Beatriz é Aquário, signo solar, ela é Aquário é um signo de ar, criativa, inteligente e uma mentalidade dinâmica. Eles são leais, honestos, modernos, livres, com forte senso de justiça e uma visão inovadora do mundo. Eu sou ascendente em Aquário. E é engraçado porque a Beatriz é signo solar Aquário, ascendente em Virgem. E eu sou signo solar Virgem e ascendente em Aquário. É ao contrário. Parece que não, mas há aqui uma diferença em ser ascendente e em ser signo solar. Mas tem aqui características que eu também me vejo, não é, de certa forma. Portanto, são desapegados, imparciais, têm uma visão crítica, mas também impulsivos e ansiosos. Aquário valoriza muito as amizades. Aquário é a casa 11 e são visionários, de uma forma consciente ou inconsciente, e eles buscam, eles querem mudar o mundo, não só a vida deles, mas também o mundo, não é? Portanto, a Beatriz pode vir com essa dinâmica, essas características, e vem até a nível através da espiritualidade. Depois aqui, o facto de ter o ascendente em Virgem indica uma personalidade analítica, prática e crítica, com uma forte atenção aos detalhes e uma busca constante por aperfeiçoamento. E é verdade que eu sou de signo Virgem e assim é bom, e nós sabemos que tudo tem o seu lado de luz e o seu lado de sombra. O lado de luz é que realmente
as pessoas com ascendente em Virgem, por exemplo, primeiro, o lado sombra é o perfeccionismo e é a crítica aos outros, a crítica, a nossa autocrítica, principalmente. Essa até ainda é a parte pior, porque criticar os outros, claro que não devemos de fazer isso, mas a nossa autocrítica, muitas vezes nós podemos ser muito exigentes connosco. E isso acaba por, e perfeccionistas, e isso muitas vezes acaba por não fazer aquilo que realmente queremos fazer, porque estamos sempre com aquela autocrítica e queremos sempre fazer só quando for bem feito, e isso também não é muito bom. Portanto, observadoras sim, críticas, frequentemente analisando o mundo ao seu redor com um olhar detalhista, isto sem dúvida alguma. É um, Somos muito, muito observadoras, sem dúvida, e principalmente analíticas. Portanto, fazemos uma análise detalhista incrível, que é mesmo uma grande característica. Portanto, o regente é Mercúrio e dá-lhe aqui uma habilidade natural para a comunicação e para o raciocínio lógico. Portanto, aqui é quase como eu poderia dizer que no caso da Beatriz, por um lado, a Beatriz poderá ser muito racional e até fria, ok? Até porque Aquário e Virgem têm esse lado frio, racional, mas ela também tem aqui aspectos no mapa que pode ter muita dificuldade em lidar com as suas emoções mais profundas. E isso vai ser uma situação que ela, de facto, pela vida fora, irá ter essa aprendizagem. Depois, lá está, o que me chamou a atenção aqui na casa 1 foi o facto da Beatriz ter Marte retrógrado. Por um lado, sim, tende a ser expansiva, cheia de energia, mas também agressiva. E este planeta, que é o planeta vermelho, traz ainda uma grande sede por aventuras e desafios. Ou seja, a Beatriz já tem Aquário no signo, que de facto Aquário é muito aventureiro, mas depois aqui este Marte retrógrado vai trazer ainda mais essas características de aceitar desafios. Há aqui um senão. Porquê? Porque, de facto, ela pode ser um espírito livre, às vezes impaciente e imponente, ok? E reforça o facto de ter Aquário como signo. Pode ser impaciente, ok? E às vezes até a agressividade vir também dessa impaciência. Gosta de correr riscos, dominadora, portanto, dominar a situação. Por isso é importante cultivar um lado cauteloso, já que na sua impulsividade ela pode colocar-se em perigo, ok? Pronto, aqui já é uma advertência para a mãe. Ok, ela tem todas estas características, esta energia, esta expansão, esta, esta vontade de aventuras, de desafios, a impulsividade, a coragem, a agressividade, mas também pode colocar-se em perigo, ok? Portanto, tudo tem, lá está. Nós vemos assim, colocar-se em perigo como às vezes correr riscos, ser impulsiva, porque a impulsividade depende da situação, pode, pode trazer caos para a pessoa, não é? Portanto, é preciso, quando nós sentimos a impulsividade de fazer algo, não é? E dada estas características, nós precisamos, ou temos alguém que nos oriente, por exemplo, não é? Neste caso a mãe, não é? Alguma situação que surge em que a Beatriz tem esta situação que eu estou a falar, a mãe poderá dizer: Beatriz, vais ter que aguardar, analisar bem a situação, lá está, ir ao ascendente. Pode ser até que ela, tendo Virgem em ascendente,
ela consiga fazer essa análise detalhada e dizer, não, realmente até queria fazer isto, mas preciso analisar melhor a situação. Portanto, como ela tem o ascendente em Virgem, pode acontecer a Beatriz ela própria fazer isto, ok? Se ela não fizer, então alguém puxar ali tipo um cordelinho, tipo, então, será que isso é bom? Será que não é? Portanto, às vezes está-se a passar alguma coisa, o que é que se passa? Porque muitas vezes a pessoa impulsiva não quer ouvir ninguém, não é? Ela é que é dona da razão e está tudo bem. Portanto, não quer ouvir, mas é preciso, e depois pode, lá está, pode tornar-se agressiva, pode impaciente, imponente, e pode não ser fácil lidar, assim como a personalidade com este fogo todo, não é? Se de facto não olhar esse lado mais de análise, então sim, os pais terão de colocar aqui, terão de ver qual a situação e chamá-la à atenção, por exemplo, não é? Colocar limites, com cuidado, com amor, mas pronto, colocar limites. Agora aqui, uma coisa que também ainda é leve, mas já podemos falar sobre isto. Eu depois vou ali ao mapa e vou indicar onde está. É o facto de Beatriz ter o nódulo norte e o nódulo sul. Portanto, ela tem o nódulo norte, Beatriz tem o nódulo norte na casa 4 e o nódulo sul na casa 10. O que é que pede aqui? E já é bom para a Madalena saber isto. Isto é muito bom. Isto ajuda-nos muito, por exemplo, na questão dos filhos, muitas vezes até saber qual é a missão deles. Até quanto não seja para os orientar, porque nós, pais, para os filhos, em primeiro lugar, precisamos ser amigos deles, não é? Eles precisam de ver em nós uma amiga, não é? Nos pais, um porto seguro, não é? Alguém que eles possam contar nas suas incertezas, porque eles têm, principalmente na adolescência. E se nós soubermos mais ou menos o que eles vêm, que eles trazem como missão, podemos ali orientá-los, ou começar a orientá-los de uma forma muito leve. Por isso é melhor, é bom guardar o mapa e para depois ver, voltar a ver, pronto. É sempre bom. E então, a Beatriz tem o nódulo norte na casa 4 e a missão de vida dela, ou seja, a evolução dela, aquilo que ela vem realmente fazer, um caminho novo, porque quando nós temos o nódulo norte, é sempre um caminho que a Beatriz ainda não percorreu. A Beatriz e todos nós. Portanto, é uma aprendizagem que ela vai ter neste caminho, porque nunca o teve até então. Noutras vidas ela teve outras experiências e agora, não é? Ela própria, não é? Como ela vem com estas características no mapa, a alma dela, o espírito dela para evoluir, pediu para trazer estes aspectos nestas casas para que ela possa ter então aqui uma nova aprendizagem. Nós estamos sempre em constante evolução. E no caso da Beatriz, está em desenvolver emoções e valorizar os afetos. E Madalena tem tudo a ver. Lá está, até quando a Madalena falou, no caso da Beatriz, pronto, aquela, ou até dos adolescentes, ou por exemplo, ou até o caso do signo de Aquário, da pessoa se fechar um pouco no mundo dela e não querer partilhar muitas vezes, ou então, enfim, pode sentir-se até um pouco diferente. Pronto, aqui qualquer coisa o facto de desenvolver as emoções e valorizar os afetos é uma aprendizagem. Por exemplo, no caso da mãe, ela precisa de valorizar o afeto, até porque a casa 4 é a casa da mãe, a casa 10 é a casa do pai.
E como ela tem Sagitário, não é? E a casa 4 é a casa da mãe, a mãe pode indicar-lhe o caminho, pode indicar-lhe o caminho para desenvolver essas emoções, pode indicar-lhe o caminho para valorizar os afetos, não é? E claro que ela pode não querer ouvir, não é? Porque Aquário é muito de se fechar no ego dele, no mundo dele. Mas isto também não é de um dia, isto não é de um dia para o outro, não é? Mas, de facto, aqui perguntar como é que te sentes é muito importante. Eh, não tanto dizer como é que estás, não é? Quando nós perguntamos às pessoas como é que está ou como é que estás, a pessoa diz, está tudo bem, está tudo bem, não é? Está tudo bem, pode até nem estar nada bem, não é? Mas quando nós dizemos como é que te sentes, é diferente. Nós escutamos de forma diferente esse como é que te sentes. É como se o outro estivesse a valorizar as nossas emoções, não é? E é completamente diferente. Por isso, perguntar-lhe como é que se sente, não é? E ensiná-la também, ajudá-la a percorrer este caminho, a cumprir a missão dela, no sentido de desenvolver essas emoções e então valorizar os afetos. E como eu digo, a casa 10 é a casa do pai, portanto, mas também é o Nodo Sul, portanto, muito provavelmente a Beatriz sempre valorizou o pai e já sabe fazer isso muito bem, porque o Nódulo Sul está na casa 10 e tudo que está no Nódulo Sul foi uma experiência que ela já viveu, portanto, ela já não tem aprendizagem ali. Agora, o que ela precisa realmente é valorizar a casa 4, o lar, a mãe, o facto também de indicar o caminho, ensiná-la e valorizar isso, ok? Já é muito trabalho, muito mesmo. Por isso, no lado kármico, mostra que a Beatriz, tendo o Nó do Norte na casa 4, mostra que tem o Nó do Sul na casa 10, não ligou, portanto, em vidas anteriores, ela não ligou para a questão da sua base familiar e da sua segurança. Ela não ligou à família, portanto, muito provavelmente ela poderá ter deixado de lado a questão da família, a questão da segurança familiar, e muito provavelmente ela terá valorizado as coisas materiais e de algo que tirou a profundidade dela em relação a essa base do leito familiar e da própria segurança. Ou seja, poderia ter acontecido algo na vida dela que a tirou desse lado mais profundo dela, do contacto com a essência dela, das emoções dela e da relação com a base familiar, com a sua própria segurança. Poderia ter, por exemplo, ter se tornado uma pessoa muito materialista e não ter ligado absolutamente nada à família e absolutamente nada às emoções dela, ok? Por isso é que ela vem nesta vida com esta missão, então, de desenvolver as emoções e valorizar os afetos. O que para ela pode, Madalena, ainda estar a vibrar no nódulo sul. Ela ainda pode estar a valorizar as coisas materiais e ainda pode estar sem o contacto profundo com as emoções dela, com as raízes, com a criança, com, com o leito familiar, com o senso de segurança, ela ainda pode não estar aqui, ok? Porque lá está, ela, é um caminho que ela vem percorrer. E muitas vezes este caminho, ela pode ainda estar ainda muito ligada ao, ao nódulo sul, portanto, ainda pode estar nesse lado material
e nessa falta de contacto com as suas emoções e na valorização dos afetos, principalmente do lar, do lar familiar. Mas um dia na vida adulta, se ainda está a vibrar no nódulo sul, na vida adulta, ela então irá começar a fazer isso. Até poderia, por exemplo, o facto do divórcio, não é? Da separação dos pais, pode já estar aqui o nódulo norte dela, porque, de certa forma, como ela noutras vidas não ligou tanto para a sua base familiar e para a sua segurança familiar, ela, o facto de haver um divórcio, por exemplo, nesta idade, pode trazer insegurança. Pode-lhe trazer, lá está, aqui um caminho, já a começar um caminho dela dar valor a isso, dela valorizar. E muitas vezes nós valorizamos quando perdemos, ok? Ela, por exemplo, pode estar num momento da vida dela em que perdeu essa base familiar, em que perdeu a sua segurança, não é? Interna, familiar, para a valorizar, ok? Porque lá está, nem tudo o que nos acontece de mal é mal de todo, porque muitas vezes isso acontece porque nós precisamos de, então, percorrer este caminho novo e, no caso dela, então, valorizar, não é? Dar valor ao lar, dar valor aos afetos. Aqui eu acho que é importante para a Madalena saber isto, porque, primeiro, porque é uma missão, ela tem isto como missão, e depois, porque também ela pode estar já com esta situação da vossa separação, da separação do pai e da mãe, ela pode já estar aqui a pôr um pezinho no Nódulo Norte. Claro, como é adolescente e ainda não tem esta consciência do que eu estou a dizer, e como é adolescente, ela pode ainda estar, ainda não estar a fazer este caminho, como é óbvio, é bem possível que não. No entanto, se estiver lá por o pezinho, ela vai começar a dar valor àquilo que perdeu, porque realmente noutras vidas foi ela própria a não valorizar, foi ela própria a colocar a família de lado, a colocar a base familiar e as suas emoções de lado, não é? Talvez pelo lado material. Portanto, agora ao perder, pode ser não, muito provavelmente a alma dela vai ter aqui uma experiência, uma missão, onde vai valorizar até com a própria perda. Nada é por acaso, nada é mesmo por acaso. Depois aqui, eu achei por bem trazer aqui, o que é que se passa aqui que eu tirei? Eu achei por bem trazer aqui um aspecto para falar nele, mas assim, falar nele de uma forma muito leve. Saiu-me aqui a imagem, eu vou compartilhar outra vez. Ai, ok. Eh, acho que é aqui, se não estou em erro. Às vezes este computador para e ele parou aqui um bocadinho. Vamos ver então se voltamos ao ponto em que estávamos. Ok. E então, aqui eu vou dar assim uma nuance de um trânsito que começou para todos nós. E anda aí para trás, para a frente, anda-nos aqui a chamar para a espiritualidade, a humanidade toda. E a viver a espiritualidade de uma forma prática, a ter uma noção prática de que a espiritualidade faz parte da nossa vida. Aqui, pronto, o facto de, porque é que eu mencionei aqui este trânsito de Netuno em Carneiro na casa 8?
da Beatriz. Precisamente por estar aqui na casa 8 e porque, que é uma casa de transformação, e porque ele entrou há dias, quem diz há dias, entrou há cerca de um mês, mas vai estar aqui 14 anos. Ou seja, vai apanhar a Beatriz até aos 20, portanto, 14, 18, com 10, 28, até aos 28 anos. E aos 28 anos a Beatriz vai terminar um ciclo, ok? Um ciclo onde ela vai ter uma maturidade, ou seja, vai ser o início de uma maturidade como pessoa, não é? No entanto, ele vai acompanhar aqui a Beatriz desde já, que ele começou há meses, há pouco tempo, nem foi tanto há meses, e vai acompanhá-la aqui durante os próximos 14 anos. O que é que aqui vai acontecer? Primeiro, poderá acontecer a Beatriz ficar, de certa forma, mais introspectiva, vai haver aqui uma transformação. O que pode acontecer é, de facto, a Beatriz ficar muito mais sensível e também pode acontecer a Beatriz ter aqui uma abertura ao mistério, por exemplo, sei lá, imaginemos, porque a casa 8 é a casa do mistério, é a casa do oculto, Neptuno é espiritualidade, e pode, durante os próximos 14 anos, a Beatriz ter aqui uma, uma atração, por dizer assim, pelo oculto, sei lá, ou querer tirar um curso de Reiki, por exemplo, ou querer tirar um curso de tarô, ou interessar-se de repente por assuntos ligados com a espiritualidade, com o oculto. Ela pode sentir isto de uma forma muito forte, porque este trânsito vai trazer essa transformação. Mesmo que ela agora não ligue, mas pode, e também vai trazer aqui uma grande sensibilidade, intuição também. Pode, inclusive, a Beatriz tornar-se um pouco mais silenciosa. Ok? Pode acontecer, não é? Nós às vezes vemos os nossos filhos a passar por situações que muitas vezes nós não compreendemos, mas têm a ver com trânsitos que se estão a passar na vida deles. Portanto, é por isso que é bom, na questão dos filhos, na questão dos maridos, é bom saber, porque assim sabemos o que se está a passar connosco, sabemos o que se está a passar com eles e, por conseguinte, sabemos lidar, temos uma maior compreensão e sabemos, compreensão não é deixar fazer tudo e mais alguma coisa, não é? Que deve haver sempre um limite para tudo. Quer seja no relacionamento, no casamento, nos filhos, há um limite. Nós devemos, se não sabemos colocar limites, devemos de aprender, porque isso fica-nos muito caro. Já a mim ficou muito caro não saber estabelecer limites, ok? Eu falo por experiência, como mãe, como no casamento, achava que dar, deixar fazer tudo o que era o melhor, e não era isso. Okay? Ficou, e sobrou para mim de todas as formas. Portanto, temos que saber colocar limites. Neste caso aqui, mas ajuda-nos imenso saber como lidar com eles, não é? Porque pode acontecer, por exemplo, a Beatriz sentir-se um pouco mais confusa, por exemplo, porque Neptuno traz uma certa confusão, a casa 8 não é uma casa nada fácil, porque as nossas emoções são muito mais intensas, são muito mais profundas. A Beatriz já tem aquele carneiro retrógrado na casa 1 que dá aquela agressividade, aquela impulsividade, junto com este trânsito, poderá não ser um período fácil para ela os próximos anos, ok? Prontos. E atenção, não estou a dizer que vai ser ou não vai ser, quer dizer, poderá não ser, mas também poderá ser porque de repente ela pode sentir essa abertura ao mistério, pode sentir essa sensibilidade, essa intuição, pode sentir um chamado espiritual, por exemplo, pode ter aqui um despertar intuitivo,
e até pode ter uma nova conexão com a alma dela. Que eu, por exemplo, neste momento eu conheço pessoas com 20 anos que têm uma evolução espiritual incrível, incrível. Já fazem vídeos na internet, já ajudam pessoas, incrível, com 20 anos, ou seja, já houve ali um despertar espiritual e nesse despertar espiritual uma nova conexão com a alma e então vão buscar os dons que trazem e de repente a tecnologia está aí, o Plutão está em Aquário, nós temos que ajudar a humanidade a evoluir e toca lá fazer as coisas. E muito cedo pode acontecer isto com a Beatriz nos próximos anos também. Aqui também pode acontecer haver um certo apego ao ego e uma certa rigidez mental que pode influenciar a intensidade dessa transformação. Ok? Também pode acontecer, por exemplo, a Beatriz ter um grande ego e dizer não quero saber disso para nada, ou então uma rigidez mental, tipo isso não é nada assim, é assim, ainda por cima pode acontecer, não é? Ela ter ali aquela postura e não querer saber nada disto e pronto. E pode trazer, pode acontecer neste trânsito isto, não é? No entanto, ao fim de 14 anos, este trânsito de Netuno vai para a casa 9 e o que é que acontece? A Beatriz está com 28 anos e a casa 9 é a casa da espiritualidade. Novamente a espiritualidade a bater-lhe à porta. Portanto, ela depois pode ter 14 anos, novamente a sentir o chamado da espiritualidade, e ainda por cima a Beatriz tem Júpiter na casa 9, portanto, pode ser de uma forma assim muito grandiosa, um chamado da espiritualidade, e ela começar a fazer isto que não faz aqui agora nos próximos 14 anos. Portanto, 28, 38, 42, ok? Pode fazer isto entre os 28 e os 42 anos. E então, pronto, já ter outra maturidade e isso acontecer, ok? Mas atenção a este trânsito, que ela pode realmente ficar mais sensível, pode haver aqui uma certa confusão, pode haver um certo desânimo e pode haver também, eh, lá está, as emoções dela ficarem aí de certa forma nebulosas, assim, tipo, pode trazer uma certa confusão, sim, não é? Ela sentir-se confusa, por exemplo, e que também muitas vezes é característico na adolescência. Aqui chamou-me um pouquinho a atenção de Sagitário no fundo do céu. Esta leitura está a ser um bocadinho leve. No entanto, pronto, há aqui umas advertências, há aqui estes trânsitos que nos falam aqui dos próximos anos, que é sempre bom saber, que é para sabermos lidar também neste sentido. E depois aqui chamam-me a atenção porque Sagitário no fundo do céu pode acontecer, por exemplo, no caso da Beatriz, ter uma tendência a buscar liberdade, Sagitário tem tudo a ver com liberdade, e significado dentro do lar. E aqui é uma ajuda. Lá está, eu poderia dizer neste mapa que a Beatriz tem aqui muitos aspectos completamente diferentes uns dos outros, não é? Por isso é que tem que haver aqui um certo equilíbrio, porque umas coisas vão ajudar as outras, não é? Umas características vão ajudar aquelas partes menos boas. E aqui neste caso, o facto de estar aqui esta posição, de Sagitário no fundo do céu, e ela buscar a liberdade dentro do lar, isto é muito bom até porque vai ajudar com o Nódulo Norte que ela tem como missão isto. Como é que isto se pode manifestar? Poderá se manifestar em conversas filosóficas com os familiares, com projetos de decoração que tragam elementos de culturas diferentes. Por exemplo, ela pode ter uma tendência
a gostar ou de ter um projeto de decoração, por exemplo, ou que tragam, sei lá, ao chegar a casa, de repente lembrar-se e querer em casa algo que seja de uma cultura completamente diferente e trazer para o lar, porque Sagitário tem muito a ver com viagens. Portanto, ela pode ter a tendência de trazer até de viagens que faz para, para a própria decoração do lar. Aqui pode ser ter um lado otimista, aberto a novas ideias, pode ser até o explorador da família, ao ponto de, por exemplo, propor viagens, cursos ou leituras que tragam novos conhecimentos. A Beatriz pode ter aqui, no seio familiar, ela pode sugerir viagens, pode sugerir cursos que tenham a ver com outros conhecimentos, não é? Ou até com outras culturas. No entanto, há aqui um sinal nesta energia, porque Sagitário gosta de novidade, e não gosta muito do lado previsível no ambiente doméstico, na rotina doméstica. Quando tudo é sempre igual, a, a Beatriz pode achar que realmente há ali uma sensação de confinamento, parece que está num local onde não se passa nada, não é? Portanto, terá de haver, de certa forma, no seio familiar, algo que esteja relacionado com novos conhecimentos, com cursos, com viagens, algo que realmente lhe dê um senso de liberdade e não um senso de confinamento. Parece que está ali confinada a algo. Aqui o aspecto mais delicado, o facto da Beatriz ter céu, é que pode haver uma tendência a fugir de problemas emocionais profundos. Aqui, quando isso acontece, pode haver essa tendência de fugir dos problemas emocionais profundos. É preciso ter cuidado, não é? Porque quando há uma fuga às emoções, principalmente quando elas são profundas, pode haver uma tendência para vícios, ou de se isolar, ou sei lá, pode haver vícios de beber, ou vícios em gastar, ou vícios em comer, muitas vezes que não está ligado com a parte emocional, tendência a comer muitos doces. É preciso estar atenta aqui a esta situação, ok? Porque fugir de problemas emocionais profundos não resolve nada a ninguém, só adia essas situações. Quando nós temos um problema emocional profundo e o detectamos, por muito desconfortável que seja, temos ali uma oportunidade de trazer a cura. Quando nós não temos este conhecimento, que é o que eu digo muitas vezes, se eu tenho feito, eu fiz o meu curso de astrologia em 2021 e a primeira coisa que eu disse foi: se eu tenho feito este curso há mais tempo, eu não teria passado por metade do que passei, porque há coisas que nós não temos necessidade de passar por elas, se estivermos advertidos. Claro que depois temos de ter o bom senso, não é? De escutar, não é? Porque muitas vezes não temos esse bom senso de escutar aquilo que nos dizem e de fazer aquilo que é preciso ser feito, e depois temos as consequências, não é? E eu falo por experiência, porque eu já estive aí, já cometi muitos erros e depois tive que assumir a responsabilidade desses erros, e é muito mais desconfortável, sem dúvida alguma, do que ter de facto eh, ter enfrentado esses problemas emocionais. Mas muitas vezes nós não temos consciência deles. De qualquer das formas, se isso acontecer, detectar aqui algum problema emocional profundo, porque realmente a Beatriz traz este Sagitário no fundo do céu, então aqui o conselho será mesmo a terapia, o Reiki, procurar levar, entender,
de onde vem, pode vir desta vida, pode vir da infância, pode vir de vidas anteriores. Pronto, isto aqui é para toda a vida. Isto pode-se manifestar agora na adolescência, como pode depois manifestar-se na vida adulta, ok? Porque pode haver esta tendência a fugir então dos problemas emocionais mais profundos. Claro que não é agradável e todos nós temos esta tendência quase até inconsciente, não é? Nós muitas vezes nem nos apercebemos que estamos a fugir a um problema emocional quando é profundo, porque o nosso ego interfere, o nosso ego quer nos proteger da dor, não é? Mas também, ao mesmo tempo, impede-nos de resolver a situação. Portanto, não é nada um bom negócio escutar o nosso ego. Mas o nosso ego faz isto muitas vezes, ok? E o grande problema é que a maior parte das vezes não nos apercebemos. Só nos apercebemos quando a bola começou a rodar, a rodar, a rodar, ao ponto de ficar uma bola gigante, não é? Bola de neve, vai andando, até que chega um ponto que se torna insuportável e então, obrigatoriamente, a pessoa terá de olhar para essa questão e resolvê-la. Aqui chamou-me um pouquinho a atenção, Neptuno na casa 6, aqui já não é em trânsito, portanto, a Beatriz traz esta posição aqui no mapa, portanto, durante a vida, e a casa 6 é a casa da rotina, é a casa do trabalho e também a casa da saúde. Aqui o potencial, e é engraçado porque a Beatriz tem Neptuno na casa 6, tem balança na casa 2, portanto, ela pode ganhar dinheiro a ajudar os outros. Ou, por exemplo, balança até pode ver, por exemplo, ela até pode, sei lá, gostar de ser advogada, pode gostar de ser juíza, ela pode ter uma certa atração por leis, ok? Até porque ela tem Netuno na casa, não, Júpiter na casa 9, para isso terá de estudar e precisa de ter disciplina, porque o mapa também indica que a Beatriz pode ter uma dificuldade com disciplina e ela precisa de ter essa disciplina. Mas, por exemplo, ela pode ter dinheiro, pode ganhar dinheiro como terapeuta, por exemplo, ou enfermeira, por exemplo, o que seja a ajudar os outros. Porquê? Porque ela tem Neptuno na casa 6. A casa 6 é a casa do trabalho. O Neptuno está muito ligado à espiritualidade e está muito ligado a causas, ajudar os outros. Portanto, os potenciais será trabalho com espiritualidade ou de devoção aos outros, portanto, ela pode, sei lá, pode ser enfermeira, médica, tudo o que seja ajudar os outros de uma forma altruísta, ou então trabalhar com a espiritualidade. Até mais trabalho com a espiritualidade e devocional aos outros. Porquê? Porque a casa 6 é a casa da devoção também, ou seja, um trabalho altruísta, não é? Ela pode ter aqui um trabalho de altruísmo mesmo. E até porque depois tem balança na casa 2, portanto, a casa 2 é a casa do dinheiro, é a casa do trabalho, e muito provavelmente será sempre na relação com o outro, na busca de levar o equilíbrio à vida dos outros, que ela poderá ganhar dinheiro também com isso. Os desafios de Neptuno, dificuldade em manter disciplina e rotinas, porque Neptuno foge da rotina, está sempre nas autossabotagens, está sempre no, como é que eu ia dizer, uh, tem esta dificuldade de manter disciplina. Pode ser que o ascendente em Virgem lhe traga aqui um certo equilíbrio, porque Virgem é equilibrado e é muito dada a rotinas. Pode ser que sim, mas é preciso também estar atenta aqui, porque este Netuno na saúde, rotinas e no trabalho
Neste caso, trabalho poderá ainda ser o estudo, por exemplo, que também é um trabalho, é uma preparação para o trabalho. É preciso estar atento aqui então, porque Netuno é muito de escapismos, não é? De se escapar àquilo que tem de fazer. Ah, outra situação aqui do Netuno na casa 6, porque a casa 6 é a casa da saúde, é ter o cuidado com doenças ou com problemas na saúde desconhecidos, não é? Que Neptuno está muito ligado a doenças desconhecidas e muito ligado a alergias. Portanto, pode acontecer a Beatriz desenvolver alergias por ter Neptuno na casa 6. Portanto, estar atenta também a essa situação. Uh, Aqui, este Quirão em Touro, eu já falei para a Madalena e neste é o tal movimento que entrou estes dias. No mapa astral da Beatriz, ele está na casa 9. Porquê é que eu falo aqui dele? Porque Quirón é a ferida. É uma ferida que vai vir aqui ao de cima, na casa 9. E esta ferida, e é em touro, não é? Portanto, enquanto que, por exemplo, a Madalena tem Quirón em touro na casa 1, a Beatriz vai ter nos próximos anos Quirón na casa 9. Eu achei por bem falar porque são os próximos 8 anos, não é? Portanto, até aos 22 anos vai haver aqui esta ferida a vir ao de cima. E então, questões de segurança, valores materiais e crenças, eh, pode vir ao de cima estas feridas profundas nesta área, na área da segurança e na área dos valores materiais. E lá está mais uma vez tudo aqui interligadinho no mapa, não é? Se ela de facto, noutras vidas, não valorizou a segurança, e pronto, de certa forma está tudo ligado, não é? Porque estes trânsitos não são fáceis, mas vem-nos mostrar que realmente nós precisamos de cura nestas áreas. Portanto, como o touro está associado ao mundo da matéria, uma sensação de segurança, aqui pode acontecer a Beatriz ter uma necessidade de proteger recursos financeiros e até pode ter uma certa dificuldade em encontrar o sentido da vida, porque a casa 9 é a casa da visão da vida, não é? Da visão que nós temos da própria vida. E aqui, como está aqui esta colocação, que todo não tem nada a ver com a casa 9, pode acontecer, por exemplo, nos próximos 8 anos, a Beatriz achar difícil equilibrar os aspectos materiais da vida com a espiritualidade. E pode mostrar, por exemplo, que as suas crenças enfraquecem o seu sentido de confiança. E é engraçado, porque a Madalena também vai passar por isto, de certa forma, embora seja na casa 1, mas eu falei disto no seu mapa. Porquê? Porque não é fácil equilibrar o aspecto material da vida com a espiritualidade. No entanto, vão vir feridas ao de cima, por exemplo, no caso da Beatriz, onde, onde ela vai achar difícil este equilíbrio, ok? E porquê? Porque, por um lado, ela pode ter crenças, ela pode acreditar na vida de uma forma, mas, por outro lado, aquilo que ela acredita pode enfraquecer o seu sentido de confiança, não é? Porque muitas vezes lá está, é a questão da espiritualidade, não é? Nós sabemos que os aspectos materiais, quando nós temos uma boa vida na matéria, isso dá-nos segurança, e a espiritualidade é o desconhecido. É aquilo que nós não conhecemos,
mas que faz parte de nós, é a nossa alma, é o nosso espírito. E como equilibrar isto, não é? Portanto, aqui o processo de cura dela nos próximos anos será mesmo haver uma cura entre o mundo material e a espiritualidade. E aqui pode ajudar, de facto, a energia de touro, não é? Que é paciente e é determinado, e levar até nos primeiros anos, antes de ter aquela maturidade como adulta, mas já pode ser aqui uma base para a vida, porque a casa 9 é a casa da visão da vida, já lhe pode dar aqui uma base para a vida. Este trânsito nos próximos 8 anos pode ajudar a Beatriz a descobrir um sentido da vida com mais firmeza e segurança. E não colocando de lado o aspecto espiritual. Porquê? Porque a harmonia é alcançada entre o mundo material e os valores espirituais. Portanto, e há aqui uma maior tranquilidade e uma maior segurança quando nós conseguimos este equilíbrio, que não é nada fácil, eu digo desde já. Eu tive esta experiência e ora estava muito apegada à matéria, ora estava muito no lado espiritual e isso causava-me desequilíbrio, porque era de um extremo ao outro. Portanto, e nem me sentia bem só no aspecto material, que trabalhava, mas depois começava a ficar cansada e a sentir necessidade de me encontrar, parece que uma parte de mim estava em déficit e estava, e depois voltava para outro extremo, que era só a espiritualidade, mas de repente não tinha dinheiro para pagar o aluguer, por exemplo, não é? Porque eram extremos. Até entender que o propósito aqui é de facto ter este equilíbrio, porque isso depois então vai trazer mais tranquilidade e mais segurança. E a Beatriz, neste caso, não é? Como a aprendizagem dela é aqui na Casa Nova, pode vir a aprender a confiar não apenas nos recursos materiais, mas também nos valores internos, porque touro tem muito a ver com os nossos valores internos, ok? O que será muito bom, porque este trânsito, por isso é que eu falei sobre ele, este trânsito nos próximos 8 anos já vai ajudar a cumprir a missão que ela traz de vida, ok? Que ela de facto começar a valorizar, não é? Os valores internos, não só os recursos materiais, até porque ela noutras vidas já valorizou muito os recursos materiais, mas agora sim começar também a valorizar, a ter esses valores internos, a desenvolver esses valores internos. Agora, como é que se vai manifestar? É estar atenta, porque realmente, eu penso que aqui já acabou. Como é que nós podemos, por exemplo, como é que isto se pode manifestar? Pode-se manifestar, por exemplo, a questão da Beatriz ter 14 anos, não é? E aqui os pais eh, têm um papel fundamental no fazer ver, não é, aos filhos que é bom ter, sim, não é? Bom ter casa, carro, dinheiro, não sei o que, não sei o que mais, mas se não tiver valores, não é? Internos, ok? E também, se não tiver uma noção da espiritualidade, daquilo que vem a fazer nesta existência também, que não somos só um corpo, somos também uma mente, mas também somos um espírito, também temos uma alma nesta existência a evoluir, o indivíduo não vai ter conhecimento da vida como um todo. Eu, por exemplo, eu como mãe dou o meu exemplo. Aliás, o meu filho tem mestrado de Reiki, portanto é mestre de Reiki. A uma determinada altura eu comecei a sentir que poderia ajudá-lo muito se eu começasse a percorrer o meu caminho espiritual, não é? A trabalhar as minhas questões para não estar a refletir nele,
e porque depois isso ia ser mais complicado para os dois, e eu já estava num divórcio, portanto já estava só a viver com ele, ia ser muito difícil, porque depois eu ia projetar os meus conflitos internos nele, ok? Isto acontece com muitos pais. E muitos filhos, muitas vezes, entram em álcool, em drogas e não sei o quê, porque estão ali a levar uma carga que não é deles. Portanto, e eu senti desde quando iniciei no Reiki, eu até disse isto à minha mestre de Reiki, eu sinto que ao fazer isto estou a ajudar o meu filho. Eu sinto que ao fazer os meus cursos de Reiki estou a ajudar o meu filho. Não me perguntem como nem o quê, mas sei que estou a ajudá-lo. Só mais tarde é que entendi que de uma forma indireta, ao trabalhar-me, estava a ajudá-lo, ok? Ao ponto dele fazer o nível 1 de Reiki, fez com a minha mestra, o nível 2 também, o nível 3 também fez com a minha mestra, e depois o mestrado foi eu que lhe ofereci, porque entretanto eu já tinha o mestrado em Reiki, e então ofereci-lhe, e até porque nessa altura o mestrado custava 400, na altura eram escudos, não é? Portanto, eram 400 pontos, era assim que se falava, portanto, não, pronto, ainda era bem significativo. Acho que era 400 pontos, não estou em erro. Agora até de repente, meu Deus. Portanto, 1000 euros são 200 pontos, não estou em erro, portanto seria à volta de 2000 euros, pronto. Na altura não havia praticamente em Braga, nem havia, portanto. Uh, e o que é que acontece aqui? Depois eu ofereci-lhe o mestrado. Estou a falar disto porquê? Porque a minha preocupação foi, desde cedo, incutir-lhe este meu lado espiritual, este meu valor moral também. Porquê? Porque, por exemplo, eu tenho um filho que é muito ambicioso, é Capricórnio, e trabalha que se mata para ter, ao ponto de colocar a saúde em risco, ok? Porque muitas vezes chamei-o a atenção e ele, eu sei, mami, eu sei, tens razão, mami, e na alimentação também, porque ele também é um glutão, tem uma boa boca, e então já aconteceu, já tirou a veia safena, já tirou a vesícula, voltei meio a receber um telefonema, olha, estou no hospital, o que é que estás aí a fazer? Tirei a veia safena, andou com a perna toda ligada, teve parado meses. E eu chamei, disse-lhe, não é? Olha, as pernas é porque não estás a andar para a frente. As veias têm a ver com o sangue, portanto, alguma coisa na tua vida não está a circular como é suposto. E ele sabe isso, não é? Que ele também ele é muito evoluído espiritualmente, mas depois colocar na prática, não é? O lado material, Capricórnio, de querer ter, é uma coisa incrível. E eu tenho observado isso, e há coisas que eu já não controlo, não é? Porque ele já tem 40 anos e já não me compete a mim, terá de ser ele a ter as próprias experiências, naquilo que for necessário, eu estou cá. Mas muitas vezes, pronto, faz isto. E mesmo a vesícula, chamei muitas vezes a atenção da comida e não sei o quê, e pronto, e depois, pronto. Mas onde eu quero chegar é o facto de ter incutido estes valores espirituais. Claro que para isso eu tive de começar por mim. Porquê? Porque parece que não, mas e ele muitas vezes disse-me isto, eu escolhi-te para seres minha mãe. E não foi por acaso. E porquê é que ele me escolheu para ser mãe dele? Porque ele sabia que uma parte de mim, muito ligada à espiritualidade, ia-lhe colocar um certo freio, ok? E isso foi uma grande verdade. Eu acho que até foi uma riqueza que eu lhe dei, não é? Que eu transmiti. Porquê? Porque de outra forma ele iria só ficar os valores da vida dele, por isso é que eu estou aqui a falar nesta questão da Beatriz, os valores internos não iam trazer equilíbrio à vida dele. E então ele entendeu numa determinada altura da vida dele que esses valores internos lhe traziam equilíbrio.
Tanto é que ele agora tem filhos e agora é que ele vê a importância da educação que recebeu, ok? Porque ele já sabe, como pai, ele agora já tem desafios com os filhos. E então, o que é que ele vai buscar? Aquilo que em determinada altura da vida, porque os nossos filhos guardam muito aquilo que nós dizemos em determinadas alturas da vida. Podem, na hora podem dizer, não quero saber, não sei o quê, mas depois eles guardam aquilo. E eles depois vão buscar quando isso lhes faz falta. E então ele agora, como pai, ele vê que há coisas, há valores internos, que realmente ter a casa e o carro e não sei o que é bom, mas agora na educação dos filhos, ele precisa desses valores internos que recebeu para os transmitir também, não é? Para que ele de facto possa estar ali a ter filhos também com uma educação como realmente é necessário, ok? E o mapa ajuda muito, Madalena, muito, muito. Eu vou terminar porque já está muito longo, vá escutando por partes, porque o mapa também é o primeiro que eu faço, pegou-me sempre um bocado, mas ao mesmo tempo também é um canal de cura, é um autoconhecimento, é uma tomada de consciência, é um processo de evolução, portanto, é um trabalho que não é só chegar aqui e dar a informação, mas é muito bom fazer o nosso mapa e o mapa dos nossos filhos. Eu já fiz dos meus netos, inclusive, eu tenho dois, do mais velho e do mais novo, que são completamente diferentes um do outro, e até me estou a rir porque o meu neto mais velho gosta muito de dinheiro e de ter, é muito ligado ao lado material, lá está. E o pai, de certa forma, vê-se agora nesse espelho, não é? E isso até o levou a friar um pouquinho o lado material dele, não é? Porque o miúdo já está a entrar na adolescência e ele não gosta muito, entre aspas, dessa coisa pelo lado material, mas ele era assim e ainda é um pouco assim. Portanto, os filhos também nos ajudam muitas vezes a espelhar quem nós somos. E uma ocasião, a ler o mapa do meu neto, do mais velho, o meu filho, houve uma altura na vida em que começou, e acho que até ainda faz isso, que eu aqui há tempos fui à casa dele e ele foi-me mostrar coleções de moedas e moedas antigas e compra pela internet e não sei o quê. Eu olhei para ele e disse assim, olha lá, o que é que tu ainda não resolveste no passado para estás a ser colecionador de moedas? Porque tudo indica que tu estás apegado ao passado. Portanto, observa bem isso. E ele olhou para mim e disse: Pronto, lá estás tu, tinhas que me vir aqui deitar um balde de água fria. E eu só te estava a mostrar as moedas. E eu, ok, mas tu sabes que eu tenho uma visão mais ampla da vida. Não faz sentido nenhum, estás aí a pagar dinheiro a que, se for preciso, podias estar a investir noutras coisas. E estás aí a investir numa coleção de moedas antigas e a comprar, sei lá de onde é que vem aquilo, para teres aí numa caixa, pá. E olha bem para as coisas como elas são. E eu lembro-me, e depois são coisas que têm valor, moedas, olha, esta aqui vale não sei quanto e não sei o quê. E no mapa astral do meu neto tinha que ele um dia, caso o pai fosse muito apegado, muito forreta, tipo, começasse a ser avarento, que era o que o meu filho estava a ser, e ele tem características dessas no mapa, e eu disse-lhe, és um avarento. Mas no mapa astral do meu neto mostrava que caso ele fosse muito avarento, ele ia pegar naquilo tudo, ia gastar tudo, assim, tipo, vou viver a vida com que o meu pai meteu na caixa, não é? Com aquela avareza de ter, e eu vou gozar a vida, vou dar cabo daquilo tudo. E eu disse: Olha, está aqui um aspecto do Martim que um dia ele vai pegar em tudo o que tu estás aí como um avarento a meter na caixa, ele vai gastar tudo, assim, tipo, vou viver a vida com o que o meu pai meteu ali na caixa. Ele virou-se para mim e disse: Estás a brincar comigo? E eu disse: Não estou, não.
não estou mesmo. E ele, fogo, estás a brincar comigo? Mas ficou assim, tipo, olha, sabes uma coisa? Vai o caraças, porque eu vou pegar nisto tudo e vou eu de férias, assim, tipo, vou pegar nisto e quem vai de férias vou ser eu é que vou usar o dinheiro disto. Isso era o que ele queria. Lá está aí, ele era uma criança, na altura até estava com 12 anos, mas o mais engraçado, 10, acho que estava com 10 anos, mas o mais engraçado é que o meu neto é também super evoluído, ele escutou a conversa, que ele estava a ouvir tudo. E os olhos dele até aumentaram assim, tipo, é isso mesmo, avó. Mesmo assim, mesmo com aquela postura assim, é exatamente isso que eu vou fazer. E nós rimos tanto com aquilo, porque o meu filho disse, seu caraças, tu achas que vais pegar no meu dinheiro e vais andar aí a usá-lo? Isso é que era bom. E depois rimos com aquilo. Mas no fundo estava ali uma verdade, ok? Onde o facto de isso estar no nosso mapa e ser uma advertência, nós termos a oportunidade de tomar consciência daquilo que é para ser feito e do que não é para ser feito, não é? Porque no fundo, não é? O que é que acontece ao avarento? O avarento vem a traça e come-lhe aquilo tudo, não é? Nós já sabemos até isso bem na Bíblia. E no fundo, lá está, o meu neto estava com aqueles olhos assim muito brilhantes a olhar, tipo, vai poupando, quanto mais tu poupares, mais fores forreta e avarento, mais eu vou ter para gastar. E eu olhei para o meu filho e disse, olha, trabalha menos, vive mais, diverte-te, cuida da tua saúde, trabalhador já és tu, ninguém precisa te mandar trabalhar, porque eu já sei que tu és trabalhador, és honesto, és uma pessoa que pode-se confiar, portanto eu não estou minimamente preocupada com isso. Mas a tua saúde e vive mais os miúdos, vive mais a família. E ele virou-se para mim e disse: é exatamente isso, mami. Martim, vai calçar as sapatilhas, e para o meu neto mais novo, Duarte e Martim, vai calçar as sapatilhas, vamos já ao McDonald's. Tens toda a razão, mano. Ainda bem que me deste essa advertência, porque eu de vez em quando eu preciso disso. E por isso é que nós precisamos de ser um porto seguro para os nossos filhos. Nem sempre estou com eles, às vezes estão meses que nem estou com eles, porque eles têm a vida deles, eu tenho a minha vida e está tudo bem. Mas vivemos aqui ao lado, portanto, qualquer coisa poder contarmos uns com os outros. Mas é muito bom sabermos, porque o mapa astral ajudou muito e continua a evitar muitas vezes frustrações com as pessoas, dores desnecessárias, situações que de outra forma poderíamos evitar. Inclusive, podemos ajudar os nossos filhos, os nossos netos a ter uma vida mais saudável, mais feliz e principalmente ajudá-los a direcioná-los para que eles possam cumprir a sua missão de vida, porque o nosso papel como pais é esse. É, é, é esse, não é? Nós poder darmos, estarmos aqui sempre nessa vanguarda, não é? Claro que muitas vezes nós não conseguimos, os nossos filhos não deixam, não querem, seguem outros caminhos, mas nós não podemos decidir por eles, porque a uma determinada altura eles têm o livre-arbítrio, são adultos e podem seguir a vida que eles quiserem e nós não podemos de forma alguma intervir, até mesmo que o caminho não seja bom. Mas eu nunca desisti do meu e já tive dificuldades, mas tinha a espiritualidade como base e os valores morais como base. E muitas vezes seguraram muito mais do que os valores materiais, porque nós podemos perder os nossos valores materiais, mas os nossos valores morais nós não perdemos. Eles estão sempre ali a segurar-nos, até nas fases mais difíceis da vida, porque a vida vai nos trazer dias e momentos de tudo. E nesses momentos é que nós realmente precisamos de saber quem somos.
Por isso, Madalena, deixo-a com um grande, grande beijinho. Entenda este mapa como um estudo também, como um autoconhecimento e como uma oportunidade também de poder aqui, aos poucos, entender a Beatriz, o que ela vem cá fazer, sem tentar controlar, sem tentar manipular, porque muitas vezes nós queremos controlar e manipular os nossos filhos porque no fundo estamos a pensar que é para o bem deles, não é? Às vezes fazemos isto na nossa inconsciência, mas não é correto isso. Não precisamos de controlar os nossos filhos, nem de manipular os nossos filhos. Precisamos sim é de sermos nós autênticas, dar isso como exemplo e depois esperar que realmente eles possam aproveitar esta caminhada connosco para que também eles possam chegar a essa autenticidade um dia nesta vida. Mas, Helena, deixo com um grande, grande beijinho. Até um dia destes. Entretanto, eu vou então interromper. O vídeo, de facto, foi muito prolongado. Prontos, aqui não, eu não posso editar porque é complicado às vezes, estamos tendo um bocadinho, mas pronto. Não será assim em próximas consultas. Também uma das coisas que me caracteriza é um pouco isto, não é? É ir ao detalhe, eu sou signo virgem e tento sempre ir ao detalhe e às vezes prolongo um pouquinho mais, mas vá escutando aos poucos, por parte, tem tempo e, e pronto. A Beatriz muito provavelmente depois, lá para os 20 e poucos, vai querer fazer uma pasta, depois aí nessa altura já ter uma nova direção na vida. Isso quer dizer que, pronto, já são uns anos e já tenho aqui umas boas diretrizes básicas, nada assim de complicado também. Não é isso que se pretende, porque o mapa astral dela tem muito mais, mas como eu disse no início, não vale a pena estarmos agora a tratar de situações que ela ainda não tem aquela evolução espiritual ou como pessoa para que possa estar a tomar conhecimento delas, portanto, só mais tarde. Madalena, mais uma vez, um grande beijinho, até um dia destes. Eu, entretanto, prontos, depois também vou mandar uma mensagem para marcar o nível 2 de Reiki ainda este mês de julho. Um grande beijinho